Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre os ciclos da vida. Todo mundo tem tristezas. Eu sei que às vezes a vida não parece justa. Tem momentos que ficamos sem entender o que está acontecendo e por que temos que passar por tantas dificuldades. Algumas são até muito demoradas. Parece até que Deus se esqueceu de você ou te abandonou. Eu falei disso naquela live, abandonado por Deus. São aquelas situações que parece que não vão passar, demoram tanto para se resolver que achamos que nunca vamos ficar livres delas. Eu mesmo enfrento dificuldades pessoais que já duram bastante tempo. E sei que cada pessoa tem a sua própria carga de problemas e dificuldades para carregar. Se você não tem, levanta a mão e agradeça a Deus. Eu não conheço ninguém que não tem. Mas em um momento na vida eu aprendi a reconhecer o ciclo das nossas vidas. Porque é isso mesmo que é um ciclo. Ainda que pareça que algumas situações não vão se resolver nunca, mesmo assim a vida segue passando por ciclos. Como uma roda que gira lentamente. Às vezes você fica na parte de cima, vai tudo bem, as coisas fluem sem problemas ou com poucos problemas fáceis de resolver, mas aí de repente você se encontra na parte de baixo da roda, quando muita coisa dá errado e parece que nada se resolve. Eu aprendi a reconhecer esse ciclo da vida. E uma vez fui comentar com um amigo e ele me disse, pelo menos na maior parte do tempo nós estamos do lado, subindo ou descendo. E é uma boa maneira de enxergar essa realidade, porque a vida segue com seus altos e baixos, e as coisas mudam com frequência, só Deus que não muda. E entender que tudo muda é uma grande ajuda para enfrentar os momentos difíceis na vida, porque você sabe que esses momentos vão passar. E Deus precisa usar todos os momentos da nossa vida para nos ensinar preciosas lições, os bons momentos e os momentos ruins. Só que, infelizmente, os bons momentos ensinam muito pouco. Como disse o rei Salomão em Eclesiastes 7:3, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Mas é claro que ninguém gosta dos momentos tristes e eles incomodam muito. Muitas vezes ficamos desanimados e até abalados quando temos que passar por mais outra situação triste, mais outra dificuldade, mais um problema. E seja qual for a coisa ruim que te aconteceu, um relacionamento despedaçado, finanças arruinadas, saúde comprometida, perda de uma pessoa querida, qualquer que tenha sido a sua dor, dificuldade ou problema, com certeza ela não te trouxe alegria. Porque a maioria de nós não consegue pensar como o apóstolo Paulo, que escreveu lá em Romanos 5, 3-5. Nós nos alegramos nos sofrimentos, porque sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência produz experiência e a experiência produz esperança. E essa esperança não nos deixa confusos, porque Deus derramou o seu amor no nosso coração, através do Espírito Santo que Ele nos deu. Paulo disse isso porque depois de passar por muitas e muitas tribulações, ele descobriu que elas passavam, mas que Jesus nunca passava. Por isso ele afirmou lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a única constante das nossas vidas. E Paulo sabia que, independente do que tivesse que passar nesse mundo, a sua vida estava guardada com Cristo junto a Deus. Ele contou isso para os Colossenses, lá em Colossenses 3:3. Vocês já morreram e a sua vida está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Então a dificuldade que temos em encarar os momentos ruins da nossa vida vem da dificuldade de enxergar o nosso futuro com Deus, porque nossas mentes humanas estão presas ao mundo físico do aqui e agora. O que sofremos no momento nos abala porque não comparamos com o que vamos receber depois dessa vida. Como Paulo descreveu muito bem lá em Romanos 8:18, eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente
não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada em nós. O que passamos aqui agora não tem comparação com o que vamos viver depois para sempre. Essa é a nossa dificuldade, entender esse conceito. Só que o momento presente é o que nos domina. O calor do sentimento na hora que ele vem, seja do problema, da dificuldade ou da alegria, o nosso corpo físico e a nossa mente ficam dominados por essas sensações de alegria ou de tristeza. Mas nós precisamos muito aprender que todas as pessoas desse mundo têm tristezas. Como diz aquela música do James Taylor, Everybody Got the Blues, todo mundo tem tristezas. Nessa música ele canta que todas as pessoas têm tristezas, todos se sentem mal, todos choram, todo mundo se molha na chuva, sofre alguma perda e se pergunta por quê. Todos sentem dor, mas isso não é o fim do mundo. Só que o cantor não apresenta uma resposta, ele apenas atesta o óbvio. Mesmo assim é importante ouvir essa verdade e entender que você não é a única pessoa que está sofrendo nesse mundo. E nem vai ser a última. A diferença está em quem você vai ser depois desse mundo. Porque aqui todos passam pela mesma escola. Alguns prestam mais atenção nas aulas e no que é ensinado e tentam realmente aprender. Mas outros preferem ficar fazendo bagunça dentro da sala de aula, não respondem a chamada, nem se importam com o que vai acontecer quando bater o sinal do fim da aula. Porque quando você ouvir o sinal tocando, vai ser o fim do seu tempo aqui na Terra. E aí você vai descobrir quem é que veio te buscar na porta da escola. Porque o nosso Pai Celestial nunca se esquece de buscar os seus filhos, mas Ele não leva para casa os que não são dele. É uma analogia infantil, mas real. Eu gravei um vídeo 2 anos atrás chamado A Escola da Vida. Nele eu falei sobre essa questão de aprender as lições aqui nesse mundo. Vale a pena assistir. Mas hoje eu quero falar sobre os ciclos da nossa vida e como as coisas passam, tanto as boas como as ruins. Por um lado isso é bom, mas por outro não. Quando você está bem no alto do ciclo da sua vida, você não quer que as coisas mudem. Quer ficar lá em cima o máximo de tempo que puder. Não tem nenhuma pressa de ver mudanças acontecendo na sua vida. Mas quando as coisas estão muito ruins ou piorando, e você vê que está indo para o lado baixo do ciclo da sua vida, aí a sua vontade é que tudo aconteça rápido e que você volte logo para os momentos bons e para o lado alto do ciclo. Mas nenhum desses 2 momentos da vida são permanentes. Você não vai ficar atolado em nenhuma das 2 situações, porque o relógio da sua vida está andando e ele só vai parar no final do seu tempo aqui na Terra. E enquanto isso, você vai viver os altos e baixos dos ciclos da sua vida. Ah, mas eu sei de gente que sempre está por cima. Pode até ser, mas eu acho que não, porque muitas vezes nós nos enganamos sobre o que acontece na vida das pessoas. Muitas pessoas parecem não ter problemas, parecem estar sempre bem, sempre felizes, mas na verdade não é o que está acontecendo realmente com elas, não é o que elas estão passando. Ah não, mas eu sei de verdade de gente que não tem problema nenhum na vida. Tudo bem, então vamos considerar essa hipótese. Se por algum acaso uma pessoa veio a esse mundo, viveu toda a sua vida sem nenhum problema, sem passar nenhuma dificuldade, eu só posso concluir uma coisa. Essa pessoa não é de Deus. O quê? Como assim? O que você quer dizer com isso? Em Provérbios 3, 11, 12 está escrito assim: Meu filho, não despreze quando o Senhor te corrigir, nem fique desanimado quando Ele te repreender. Porque Deus corrige todo aquele que ama, da mesma maneira que um pai corrige o filho que quer bem. Então, se Deus deixou uma pessoa passar pelo mundo sem ter nenhuma dificuldade, nenhum problema, sem aprender nenhuma lição, a conclusão é que Deus não se importa com essa pessoa. Ele não quer nada com ela. O que eu acho uma coisa muito difícil de acontecer,
Na verdade, acho até impossível, porque Deus se importa com todas as pessoas, até mesmo com as pessoas más. Ezequiel 33:11. Eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte do homem mau. Gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Deus quer salvar todas as pessoas. Foi por isso que Jesus morreu por todos, não só pelos judeus. Mas, infelizmente, nem todos querem fazer parte da família de Deus. Só aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz é que vão ser salvos. Mas isso também não é um privilégio, nem é por merecimento. Tito 3:5, não por obras de justiça que nós tenhamos feito, mas pela sua misericórdia ele nos salvou. Efésios 2:8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das suas obras para que ninguém se glorie. Mas como alguns preferem recusar o presente gratuito de Deus, então não vão ser salvos, é só uma questão de escolha. Ah, mas eu não posso escolher, então não ter que sofrer aqui nesse mundo? Você pode até pedir para Deus deixar de te ensinar o que Ele quer que você aprenda. Não sei se Ele vai concordar, mas você pode pedir. Mas tenha certeza de uma coisa, se Ele aceitar, depois dessa vida você vai ficar muito arrependido. Porque Hebreus 11:27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Ou seja, você só tem essa vida para aprender o que Deus quer que você aprenda. Se você recusar, não vai perder a salvação que Jesus te deu, mas com certeza vai perder a recompensa eterna que está reservada para você. Aquela que Ele guardou para os que forem fiéis até o fim das suas vidas. Porque todos os que são de Deus vão voltar para a casa do seu Pai. Mas como disse o profeta Daniel, em Daniel 12:2, muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitos vão chegar no céu morrendo de vergonha de estar lá, porque sabem que não mereciam ser salvos. E sabem que não fizeram nada para retribuir ou agradecer a Deus. E Jesus falou disso lá em Lucas 9:26. Qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele, quando voltar na glória de meu Pai e dos seus santos anjos. Já imaginou Jesus te apresentando a Deus como um dos dele, mas com vergonha de quem você foi? É uma dor forte, pesada. E você vai aprender do jeito difícil. Jesus vai te levar para casa, você vai viver a eternidade no céu, mas vai sentir vergonha, porque preferiu trocar a sua recompensa eterna por alguns poucos anos de paz aqui na terra, sem problemas. Mas todo mundo tem tristeza, todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo senta e chora e fica sem saber por que está passando por tudo isso. E a questão não é só passar por esse momento difícil, mas sim o que você faz quando passa por ele. Salmo 84:5-7 diz: feliz é o homem que recebe de Deus a sua força, que tem no coração o desejo de andar nos caminhos do Senhor. Quando passa pelo vale de lágrimas, faz dele um lugar de fontes. A chuva o cobre de poços, vai indo de força em força, até se apresentar perante Deus. Eu sei que quando você escuta eu citando versículos, ensinando lições, pode pensar que eu sou um cara forte, firme no Senhor, mas não. Eu balanço muito, fico abalado, inseguro, tremo diante das dificuldades, fico de coração apertado, choro, peço muito a Deus para me ajudar a aguentar, porque eu sozinho não aguento. Salmo 28:7, o Senhor é minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Ele é toda a força que eu tenho, é só por causa dele que eu consigo aguentar um dia a mais. Como aquele filme Até o Último Homem, quem não assistiu deveria, é um ótimo filme. É a história do sujeito que queria servir o exército como médico na Segunda Guerra, mas se recusava a usar uma arma. Ele foi repreendido pelos seus superiores, foi maltratado pelos colegas do pelotão,
oprimido, castigado, foi preso, quase conseguiram expulsá-lo do exército. Mas aí depois, na guerra, ele acabou salvando um monte de gente. Lá no meio da batalha, quando não tinha mais nenhuma força para ajudar ninguém, ele pedia a Deus, me ajude a salvar só mais um. Aí ele ia lá, salvava, esse um voltava e pedia para Deus de novo, me ajude a salvar só mais um. E assim ele acabou salvando muitos soldados feridos, inclusive muitos daqueles que o maltratavam. E esse filme é uma história verídica. E é isso que você precisa ter em mente quando encarar os seus dias ruins, quando a roda do ciclo da sua vida estiver girando lentamente para baixo e você perceber que vai ter que enfrentar mais momentos difíceis. Peça a Deus, me ajude a enfrentar só mais esse momento ruim. Só mais um dia, só mais uma dificuldade, um problema de cada vez. Me ajude, Senhor, a enfrentar só mais um dia. Me ajude, Senhor, a enfrentar só mais uma dificuldade. Lá atrás na história, quando Moisés morreu e Deus chamou Josué para guiar todo aquele povão para dentro da terra prometida, eu imagino que o Josué deve ter ficado abalado, porque a tarefa era grande demais. Mas aí Deus falou assim com ele, Josué 1,5, ninguém poderá resistir a você. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Até aí tudo bem, uma promessa linda, poderosa, de que Deus ia estar sempre com ele. Mas Deus sabia que o Josué estava inseguro. E ele repetiu 3 vezes nos versículos seguintes, 6, 7 e 9. No versículo 6, Deus disse, se esforça, tenha bom ânimo. Aí no 7 ele repetiu, se esforça, seja muito corajoso. E de novo no 9, se esforça, tenha bom ânimo, não desanime, nem tenha medo, porque o Senhor vai com você por onde você andar. E essa é a receita, esforçar, fazer uma força enorme para continuar seguindo em frente cada dia, cada passo. Eu sei que é difícil, para mim também é muito difícil. E se você quiser seguir Deus de perto, vai ser difícil para você também. Mas a diferença é que o difícil com Deus é mais fácil. Não é fácil para você, mas para Ele. Então você se apoia nele, confia que Ele vai cuidar daquele problema, pede para Ele te dar as forças que você precisa para continuar confiando e segue em frente, um passo de cada vez. Tem uma história que eu contei 3 anos atrás, naqueles vídeos curtos, mas eu quero contar de novo. Chama As Dificuldades de uma Xícara. É assim. Ela nem sempre foi uma xícara. Antes era só um monte de argila. Aí o mestre pegou aquele bolo de argila e começou a moldar. Foi dando forma. Doía muito enquanto ele apertava a pequena xícara. E ela pediu para ele parar. Mas ele sorriu e disse, ainda não. Então, ele a colocou numa roda e ela ficou girando e girando enquanto ele moldava. E ela ficou tão enjoada que achou que não ia aguentar. Mas finalmente ele parou. Quando ela achou que tinha acabado, o mestre a colocou dentro de um forno. E ela ficou sem entender, porque estava queimando daquele jeito. Ela gritava, berrava, pedia para ele deixar ela sair dali. E pelo vidro da porta do forno, ela viu ele sorrindo e falando, ainda não. Finalmente ele a tirou dali e ela sentiu um grande alívio. Mas de repente ele começou a lixar, escovar a xícara e foi muito ruim, incomodou demais. Depois ainda pegou um pincel e começou a passar um monte de tinta nela, várias cores. O cheiro da tinta era tão forte que ela achou que ia desmaiar. Pediu para ele parar, mas ele continuou sorrindo e disse, ainda não. Depois disso, ele colocou ela em outro forno, que era muito mais quente que o primeiro. Ela achou que ia sufocar, implorou, chorou, mas ele apenas sorria e falava, ainda não. Ela começou a perder a esperança, achou que nunca mais ia sair dali. Não estava aguentando mais. Era o fim.
decidiu desistir. Mas aí a porta do forno se abriu e o mestre disse: agora sim. Ele pegou a xícara nas mãos, colocou ela numa prateleira para descansar. Ela respirou muito aliviada. E um pouco depois, ele voltou com um espelho na mão e disse para ela dar uma olhada. Quando viu no que tinha se transformado, a pequena xícara nem acreditou. Puxa vida, que xícara mais linda, ela disse. Então o mestre explicou: eu quero que você entenda que eu sabia que estava doendo quando te amassei e moldei. Sabia que a roda estava te deixando enjoada. Mas se eu tivesse deixado você sozinha, você teria secado e endurecido. Ia ser só um monte de argila seca. Você não ia ter personalidade própria. Eu sabia que o primeiro forno era quente, mas se não tivesse te colocado ali, você iria rachar. Sabia que você ficou incomodada quando te escovei e pintei, mas se não tivesse feito isso, sua vida ia ser sem graça, sem cor. Eu também sabia que ia ser muito difícil passar pelo segundo forno, mas quero que você entenda que se eu não tivesse colocado você ali, você nunca iria aguentar as pressões da vida. Não ia ficar resistente, a sua força não ia durar e você não iria sobreviver por muito tempo. Quando achou que era difícil demais, eu ainda estava cuidando de você. Sempre soube no que você iria se transformar. Desde o dia que coloquei a mão em você, eu já tinha em mente o que você iria ser. E tudo o que você passou foi para te transformar no que você é hoje. Essa linda e maravilhosa xícara. E conosco acontece a mesma coisa. Deus fica tentando nos ensinar preciosas lições que vão servir para toda a eternidade. Ele fica nos moldando, nos transformando nas pessoas que vamos ser depois dessa vida. Isaías 64, 8. Tu, Senhor, é o nosso Pai. Nós somos o barro e o Senhor é o nosso oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Eu sei que é difícil confiar em Deus nos momentos ruins da vida. Mas como diz o Salmo 22:5, a ti clamaram e foram salvos. Confiaram em ti e não foram confundidos. Então confie em Deus, vale a pena. Em todos os momentos, nos bons e nos ruins. E quando tiver que passar por momentos muito difíceis, tente se lembrar das dificuldades dessa xícara. E encare as suas dificuldades com fé e confiança, sabendo que elas vão passar. E que se você aguentar só mais um pouco, o resultado final vai ser maravilhoso. Você vai ter certeza que valeu a pena confiar em Deus. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.